Olá! Sem água seria impossível a vida do homem na Terra. Aqui no Brasil nós somos ricos em bacias hidrográficas. O problema é que falta preservação. O Brasil tem 12% da reserva de água doce do mundo e mais de 70% das reservas hídricas do país se concentram na Amazônia. Devido a essa aparente abundância, muitas vezes o recurso é tratado como se jamais fosse acabar. Entretanto, a importância da preservação dos rios e nascentes é indiscutível. Nas últimas décadas, o desmatamento de encostas, das matas ciliares e o uso inadequado dos solos tem contribuído para a diminuição dos volumes e da qualidade da água, um bem natural insubstituível na vida do ser humano. Em João Pessoa, existem mais de 20 rios e riachos. Os principais são Sanhauá, local onde surgiu a cidade de João Pessoa ainda no século XVI, e Rio Jaguaribe, o mais extenso rio urbano da cidade. O problema é que eles têm sofrido ao longo dos anos a ação do homem, são poluídos e por isso impróprios para o consumo humano. Para falar sobre os rios, nós convidamos a professora da Universidade Federal da Paraíba, Cristina Crispim, da área do meio ambiente. Cristina, seja bem-vindo ao nosso planeta. Obrigada. Eu queria que você falasse sobre os rios paraibanos. Então, os rios paraibanos são muitos. Podemos dividir os rios em dois grandes grupos. Os do semiárido, do interior, que tem uma característica intermitente, eles só correm em época de chuva, principalmente. E temos os rios mais da região costeira, que eles são mais perenes e que têm água ao longo todo o ano. A qualidade deles é sempre muito afetada pelas ações humanas. Então, dependendo do tipo de uso da bacia, isso vai se refletir na qualidade que esses rios vão ter. O que se entende por bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica, cada rio, ele drena uma área que nós chamamos de bacia hidrográfica. Então, todas as águas que correm dessa bacia, elas acabam fluindo para o rio e a qualidade dessas águas reflete aquilo das atividades que são realizadas nessa área de drenagem. Então, geralmente, nós temos um rio maior nessa bacia hidrográfica e vários riachos, rios menores que acabam abastecendo esse rio maior. E cada rio nasce a partir do quê? Os rios nascem ou de nascentes, geralmente nascem de nascentes, mas também se abastecem com a água de escorrência. Então, toda a água que vai escorrendo das áreas de drenagem, da chuva, de águas superficiais, eles acabam culminando, se acumulando nas áreas mais baixas que correspondem às águas dos rios. Geralmente os rios nascem com pequena vazão, eles nascem de nascentes. E à medida que vão recebendo as águas de outros locais, aí eles vão acumulando e aumentando o seu caudal. Então eles nascem pequenininhos, às vezes é um filete de água, aí vai recebendo um córrego, vai recebendo outro, aí vai aumentando a sua vazão, até se tornarem grandes rios, como por exemplo você falou, São Francisco. Agora, hoje se fala na transposição do rio São Francisco para regiões do Nordeste. Você acha que até certo ponto isso é bom ou de um lado vai ser ruim para o meio ambiente, o próprio rio? Então, a sua pergunta é bem complexa, mas é o seguinte, a transposição do São Francisco, a meu ver, tem aspectos que são necessários e vai ter muitos impactos negativos também. A maior preocupação nossa é a água de abastecimento para a população. E às vezes a gente tem medo que o objetivo principal não seja propriamente o abastecimento humano. Outra coisa que preocupa é a questão do financeiro, quanto que essa água vai chegar aqui quando estiver funcionando, porque vai ter um custo adicional. Mas das minhas maiores preocupações em relação à transposição de São Francisco é que a gente sabe que vai ser usada na irrigação. E a irrigação numa área que é de semiárido, ela acaba interferindo na qualidade do solo. Então a tendência é, como tem uma grande taxa de evapotranspiração, que se acumula em sais no solo. Então o que a gente tem hoje é pouca água, O cultivo é feito somente quando chove, mas a gente tem um solo de qualidade para poder plantar. Num futuro, se não houver um planejamento, se não houver um cuidado com o tipo de irrigação que será realizado, nós poderemos ter a água que chega no solo, com a evapotranspiração do solo e a própria evaporação, haver acumulação de sais no solo. E um solo salgado, ele não produz. Então a gente pode estar dando um tiro no pé.
Não será se as pessoas forem orientadas de como fazer uma boa irrigação. Então, agora, existe a possibilidade do rio secar? Eu acredito que não. A quantidade de água que está sendo retirada não é tanta assim, embora haja, logicamente, a necessidade de haver uma reposição dessa água. E aí a gente pode pensar, é possível aumentar a água de um rio? É. Então, se houver a proteção de nascentes, se houver reflorestamento nas áreas de absorção de água, as raízes das plantas, como a gente tem uma área natural aqui onde nós estamos agora no momento, elas facilitam muito a entrada de água para o subsolo. Então, se a gente aumentar o reflorestamento, o próprio rio pode ser abastecido. A ONG SOS Mata Atlântica, por exemplo, ela está fazendo trabalhos muito interessantes na região da Bacia Hidrográfica de São Francisco em relação ao reflorestamento. E pequenos córregos, pequenos riachos que eram temporários, eles já se tornaram perenes pela presença das árvores nessas regiões. Então, pequenos proprietários particulares já começaram a fazer reflorestamentos locais. Isso se refletiu em aumento da quantidade de água nos próprios riachos que correm nas propriedades. Outros vizinhos começaram a fazer o mesmo, e isso pode ser uma maneira de suprir com mais água o próprio São Francisco, para que essa retirada de água da transposição ela não venha a ser tão afetada. Qual a diferença básica entre riachos e rios? Tem a ver com o tamanho, principalmente. Então, o riacho é um rio de menor porte, né? Ele tem menor quantidade de água, geralmente as margens são mais estreitas, e o rio acaba sendo um ambiente de maior porte. A senhora estava falando sobre o sertão, onde existem rios, não é? E rios, mas são rios que não são perenes, não é isso? Ele só existe durante o inverno. Isso. Essa água acaba desaparecendo para onde? Então, ela vai escorrendo para outros rios, ela vai também evaporando. Então, ela é abastecida principalmente pela chuva. O lençol freático ou não tem ou é muito superficial e acaba sendo afetado pela desidratação do próprio rio. E ela chove acumulando água da chuva, e quando acaba a chuva, alguns meses depois, eles acabam secando. Essa água não vai para o subsolo, não fica numa área armazenada? Geralmente não, porque os nossos solos do semiárido, eles são muito aflorados, ou seja, a rocha é muito aflorada. Então não dá como isso penetrar. não permite em muitos locais a infiltração dessa água para abastecer um lençol freático. Por isso que esses rios muitas vezes são temporários, porque eles não têm o abastecimento do lençol freático para se manterem com água durante o ano inteiro. Quer dizer que no sertão não existe nenhum rio perene, não há nenhum? Aqui na nossa região, na Paraíba não existe. Nós temos o que passa em Patos, mas também não corre, ele fica armazenado lá. O rio Piranhas, lá no sertão. Ele fica armazenado em poças de água que se mantém no rio, mas não chega a correr como a gente gostaria, né, de ter um rio corrente. Professor, agora vindo aqui para João Pessoa, nós temos rios perenes e rios com muita água, muito embora não seja utilizado para o consumo humano. Isso tem a ver com a qualidade dessa água, né? O nosso objetivo é que esses rios urbanos, que eles pudessem ser usados para mais fins do que são usados atualmente. Então a gente tem alguns rios que nascem aqui, nós temos cerca de 7 rios aqui na região de João Pessoa, da Grande João Pessoa. Nós temos o rio Paraíba, né? O rio Sanhauá, que é o principal, né? Começando pelo centro da cidade. Depois nós temos o rio do Cabelo, o rio Jaguaribe, o rio Cuiá, o rio Aratu e o rio Jacarapé. Esses rios... E o Gramame. Rio Gramame, né? Esses são rios de menor porte, né? O rio Gramame é o de maior porte em relação a esses da região da cidade. Temos o rio Paraíba, né, que é o maior de todos. Todos os outros são de pequenas dimensões. Geralmente nascem aqui mesmo na região de João Pessoa, do município, e acabam desaguando por aqui mesmo. Então, e tem uma extensão pequena também. Eles não são muito grandes, mas o maior problema desses rios é estarem dentro da região urbana. Então, com isso, eles acabam recebendo muitos esgotos e esses esgotos acabam tendo muitos nutrientes e acabam deteriorando a qualidade da água. Professora, aqui na capital apenas um rio é navegável, que é o rio Paraíba. Isso. O Gramame, acho que poucos pedaços dele são navegáveis. E ele só seria navegável da barragem para Foz. Mas já está, em algumas regiões, já está fechado com plantas demais, com muita macrófita por conta da poluição. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. E você não sai daí. Você sabia que é preciso cortar uma árvore de 15 a 20 anos de idade para produzir apenas 70 sacos de papel?
Pois é, para uma tonelada de papel reciclado, é possível poupar cerca de 22 árvores, economizando assim 71% de energia elétrica, além de poluir o ar 74% menos do que se fosse extraída uma nova árvore.